Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Números. E olha, esqueça aquela ideia de que é só um livro de, bem, números. A gente vai descobrir que, na verdade, é uma história incrível sobre fé, sobre falhas e, principalmente, sobre a fidelidade de Deus, que nunca muda, mesmo em uma travessia de 40 anos pelo deserto. Sabe, a primeira coisa que vem à cabeça é essa pergunta, né? Por que um livro da Bíblia teria um nome que soa, sei lá, como uma planilha? Números. Parece algo meio seco, um registro, um censo. Só que o mais interessante é que a resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração do que o livro realmente quer dizer. Então o segredo está todo aqui, na diferença entre os nomes. O nome que a gente conhece, Números, vem da tradução grega, a Septuaginta. E eles focaram nisso, nos dois grandes censos militares que acontecem no livro. Faz sentido, né? Mas o título original em hebraico é Bamidbar. E Bamidbar significa no deserto. Percebe a diferença? O foco hebraico não está na contagem, mas na jornada, na experiência transformadora de um povo no deserto. É ali que a história de verdade acontece. Ok, então vamos para o começo de tudo. A história de Números começa aos pés do Monte Sinai. Pense bem, o povo acabou de receber a lei de Deus. A gente poderia imaginar que eles iam arrumar as coisas e partir direto para a Terra Prometida, certo? Mas não. Antes de dar o primeiro passo, vem uma fase fundamental, de organização. É o momento de transformar aquela massa de ex-escravos em uma nação de verdade, ordenada e pronta para a missão que vinha pela frente. E é aí que entra o primeiro censo, a primeira contagem de números. Mas olha, isso não era só para saber quantos somos. Tinha um propósito muito maior, tanto estratégico quanto espiritual. A ideia era organizar os homens que podiam lutar, dividindo todo mundo por tribo. Israel estava sendo estruturado como um exército santo do Senhor, preparado para conquistar a terra que ele mesmo havia prometido. E o resultado dessa contagem é um número de impressionar. 603.550 homens prontos para a guerra. Isso nos dá uma noção do tamanho da nação que Deus estava levantando ali. A promessa feita lá atrás para Abraão estava se cumprindo de forma visível. Uma nação enorme, recém-liberta da escravidão, agora organizada aos pés da montanha sagrada. E essa organização não era só no papel, não. Dava para ver. A forma como eles montavam o acampamento era uma aula de teologia. Imagine a cena. Bem no centro de tudo, o tabernáculo. A tenda que simbolizava a presença de Deus no meio deles. Logo ao redor, protegendo esse espaço sagrado, ficavam os sacerdotes e os levitas. E só então, mais para fora, em anéis, vinham as 12 tribos, cada uma com sua bandeira, seu estandarte. A mensagem era claríssima. A vida de Israel tinha que girar literalmente em torno da presença de Deus. Então, tudo pronto. Acampamento organizado, exército contado, e aí a nuvem que representava a presença de Deus se move. É o sinal. A jornada finalmente começa. Só que aqui a história tem uma virada trágica. O que era para ser uma viagem relativamente curta até a Terra Prometida, acaba se tornando uma peregrinação de décadas. É aqui que a gente vai ver o grande fracasso da primeira geração. E olha, mal saíram e os problemas já começam. O povo começa a murmurar, a reclamar, falta comida, falta água, chegam a falar em voltar para o Egito. Mas o momento de crise mesmo, o ponto sem volta, acontece em Cádiz Barneia, já na divisa com a Terra Prometida. Moisés envia 12 espiões para checar a terra. Só que 10 deles voltam com um relatório apavorante, dizendo que seria impossível conquistar o lugar. O resultado? Pânico total. A nação inteira se rebela contra Deus e se recusa a entrar na terra. A sentença divina é dura. Aquela geração inteira vai ter que vagar por 40 anos até que o último deles morra no deserto. Mas no meio dessa rebelião toda, dessa falta de fé, duas vozes se levantam: Josué e Calebe. Eles eram 2 dos espiões. Eles viram exatamente as mesmas coisas que os outros 10, os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, mas a perspectiva deles era diferente. Eles confiaram na promessa de Deus. E por causa dessa fidelidade, só eles, daquela geração de guerreiros, receberam a garantia de que um dia entrariam na terra. E aqui está o ponto central para a gente entender tudo isso. O fracasso deles não foi por falta de força militar. Foi uma falha de fé, uma falha espiritual. Pense, essa era a geração que viu os milagres no Egito, que atravessou o Mar Vermelho a seco. Mas na hora H, na hora de confiar, eles responderam a tudo que Deus fez com desobediência, com ingratidão.
E isso ficou como um grande alerta, sabe, para todas as gerações que vieram depois. Agora avancemos no tempo. 40 anos se passaram. Toda aquela geração rebelde ficou para trás, no deserto. E agora ali, nas planícies de Moabe, de novo na fronteira da Terra Prometida, uma nova geração está de pé. É um novo começo, uma história de esperança e renovação. É muito importante a gente olhar para a diferença entre essas duas gerações. A primeira, a do Êxodo, viu milagres absurdos, mas mesmo assim falhou. Já a segunda geração, bom, eles não viram o Egito. Eles nasceram e cresceram no deserto. A vida deles foi formada pelas provações, pela dependência diária de Deus. Parece que eles aprenderam com os erros dos pais e por isso estavam prontos para ter a fé e a obediência que faltou antes. E aí, o livro faz algo muito simbólico, um segundo censo, uma nova contagem. Lembra do primeiro, lá no início? Este aqui é parecido, mas o clima é totalmente diferente. Não é uma contagem que vai levar ao fracasso, pelo contrário, é a preparação para a vitória. É Deus organizando o seu novo exército santo, agora sim pronto para cumprir a missão. É a misericórdia de Deus dando uma nova chance e restaurando o seu povo. E essa nova geração mostra a que veio. Eles não fogem da luta. Pelo contrário, enfrentam inimigos no caminho e, diferente dos pais, eles vencem. Eles demonstram que são fiéis à palavra de Deus e se preparam para a etapa final. Estão ali, prontinhos, para tomar posse da herança que a geração anterior rejeitou. Tá, mas aí a gente pode pensar, o que essa história tão antiga de um povo no deserto tem a ver com a nossa vida hoje? O que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, é exatamente aqui que a gente conecta a jornada de Israel com a nossa própria caminhada. O livro de Números deixa para a gente lições que não envelhecem. A primeira, e talvez a maior, é que Deus é fiel. A fidelidade dele não muda, mesmo quando a nossa falha. Outra coisa, desobediência e reclamação sempre trazem consequências. E mais, o deserto, os momentos difíceis da vida, não são só sofrimento. Muitas vezes são o lugar onde Deus nos forma, onde a gente aprende a depender dele de verdade, em um processo de santificação diária. E por fim, uma lição de esperança. Deus sempre guarda um grupo fiel para levar seus planos adiante. Se a gente tivesse que resumir o livro de Números em uma única ideia, seria esta aqui. O sucesso na nossa jornada com Deus não depende da nossa força, da nossa inteligência, das nossas estratégias. Ele vem de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Obedecer à voz do Senhor. A primeira geração confiou no que os olhos deles viam. A segunda aprendeu a confiar no que Deus dizia. E isso fez toda a diferença. E é por isso que essa história está na Bíblia até hoje. Ela funciona de duas formas. É um alerta para a gente não cair nos mesmos erros de incredulidade, mas é também um grande encorajamento. Mostra que o nosso Deus é um Deus de novas chances, sempre pronto a cumprir suas promessas na vida de quem escolhe confiar nele. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. A nossa vida também é uma jornada, cheia de desertos, cheia de momentos difíceis, mas também cheia de promessas. E a grande pergunta que o livro de Números deixa no ar para cada um de nós é: como é que essas lições, aprendidas a duras penas lá do deserto, podem guiar os nossos passos hoje, nos ajudando a caminhar com mais fé e mais obediência?